jurídico e orgânico. São os dois aspectos da salvação que acontecem em 3 tempos: corpo, alma e espírito. Ontem a gente desbuiou o milho, né? Primeiro que está digerindo ainda. Quem é que está salvo no espírito? Aí uns levantaram a mão. Quem está salvo na alma? Por muito tempo, a igreja, ela manipulou os fiéis, os sacerdotes falando o que eles queriam falar e não estava na Bíblia. E os fiéis tinham que engolir o que era dito, porque eles não tinham acesso à Bíblia. A Bíblia, ela não era traduzida. E aí, os sacerdotes falavam o que queriam e o povo tinha que aceitar o que estava sendo dito. E a maioria das coisas que estavam sendo ditas não estavam na Bíblia. Até que um dia, um camarada chamado de Lutero, professor de teologia, na escola de formação dos sacerdotes da igreja romana, ele levanta contra essa que ficou conhecido como Index Librorum Prohibitorium, as teses que Lutero escreveu, que foram proibidas e queimadas. E aí ele inicia um protesto contra a forma que a igreja romana conduzia os fiéis, que era antibíblica. Ele traduz a Bíblia para o alemão e as pessoas começam a ter acesso às Sagradas Escrituras. O povo que não conhecia a Bíblia começa a conhecer, começa a ouvir e analisar, ir lá, deixa eu ver como que está escrito, deixa eu ver se o que esse homem de Deus está falando, se está na Bíblia mesmo, deixa eu verificar. Então o povo começou a ter acesso. A partir daí iniciou a igreja protege mais fácil. Tem linguagem aqui para todos os estilos. Para os mais velhos, para os mais novos. Ah, pastor, eu sou quase gigante, extra gigante, né? Tem Bíblia de todo jeito. Tem até com figura, com desenho, Bíblia com desenho, que é para você ler, ver o desenho, ver o que está escrito e ficar mais fácil de entender. Só que o que acontece, gente? O povo tem acesso à Bíblia, o que o povo de antigamente não tinha, o povo de hoje tem, mas o povo não lê Bíblia, não busca aprender o que está escrito, não medita nas Sagradas Escrituras. Por isso, continua perecendo nos dias de hoje, assim como perecia antigamente. Meu povo perece por falta de conhecimento. Saia daqui nessa noite com desejo de aprender mais das Sagradas Escrituras. Não porque você quer ser um intelectual, não, mas porque você tem o desejo de conhecer Deus. Porque você tem desejo de se aproximar de Deus, através das verdades eternas. Deus se revela através da sua palavra. Saia daqui com um desejo, com uma paixão, com uma chama no coração. Por isso que eu tenho me dedicado no ensino das Sagradas Escrituras. Teve um camarada que chegou para mim e disse assim: pastor, sua igreja só não está lotada porque sua palavra é uma palavra profunda. E o povo
gosta de palavra rasa, palavrazinha fácil. Uma palavrazinha que até uma criança entende. É essa palavra que tem que pregar dia de domingo. Porque senão o povo não entende. O povo tem dificuldade de pensar. O povo não quer aprender. Aí ele sai da sua igreja e vai para uma igreja que o pastor só prega coisinha fácil. E aí eu parei para pensar. E eu disse: Senhor, pois se for assim, a igreja que o Senhor confiou nas minhas mãos, ela não vai estar abarrotada não. Porque eu não vou pregar o que está todo mundo pregando aí fora. Eu vou pregar a palavra com profundidade. E quem quiser aprender da palavra, vai vir para a igreja que o Senhor confiou nas minhas mãos. Eu vou levantar um exército que deseja ser profundo na palavra. Vai vir para a igreja que o Senhor confiou nas minhas mãos, pessoas que querem aprender ao teu respeito. O povo que quer só bater o ponto no domingo, só para dizer que foi para a igreja, aqueles que ficam olhando para a hora toda hora, porque não vê a hora de acabar o culto, porque veio só para dizer assim: eu fui para o culto. Eles vão para outra igreja, porque essa não é uma igreja para fazer de conta. Essa é uma igreja para levantar um exército que vai servir ao Senhor com profundidade na palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa igreja é uma igreja para crente de verdade. É aquele crente que ele tem desejo: eu quero aprender mais. Eu quero aprender mais. Gente, eu tinha uma dificuldade na minha adolescência, porque eu queria aprender e eu não tinha quem ensinasse. Não tinha quem ensinasse. Eu tinha um desejo de aprender e eu não tinha quem ensinasse. Nas mais diversas áreas da minha vida eu não tinha. E eu disse assim: se um dia eu chegar a ser pastor, eu vou aprender sobre todas as áreas que eu quis aprender e eu não tinha quem ensinasse. E eu vou ensinar para as minhas ovelhas. E se você tem o desejo de aprender, você está no lugar certo. Esse é o lugar. Amém ou não amém? Amém. Jó capítulo 33, verso de número 4. Agora você muda, a gente vai ficar usando a ACF agora. Coloca na ACF. 33, 4. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ficar todo mundo de pé para a gente ler esse primeiro texto? Pastor, tem que ficar de pé para ler? Pastor, não, irmão, você pode ler até de cabeça para baixo. Mas por que o pastor pede para ficar de pé? Irmão, para a gente manter pelo menos assim um mínimo de reverência, sabe? Reverência. Não é por religiosidade, não, é por reverência. Mas a gente tem que voltar a respeitar a palavra de Deus. O negócio está tão esculhambado de um jeito que se a gente não se esforçar para manter um mínimo de reverência, aí ninguém respeita mais nada não. O povo é na hora da palavra se levantando, conversando, mexendo no celular. Aí tem gente que vai lá para trás, uns caras de pau, aí fica conversando lá atrás. Eu não sei como é que tem coragem. Mas tudo bem, né? Cada um caminha na luz que tem. Ó, Jó capítulo 33, versículo 4. Diz assim: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Verso 6. Eis que vim de Deus, como tu, do barro também eu fui formado. Verso 14. Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Vou ler novamente. Vamos lá, gente, ó, versículo 4. Verso 4, tá? O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Aí você vai pular para o versículo 6. Vocês vão me dar só esse desconto aí que eu não avisei para vocês. Eis que vim de Deus, como tu, do barro também eu fui
formado. Então você vai grifar aí na sua Bíblia o verso 4 e o versículo de número 6. Ok? Vamos orar, pessoal. Feche os seus olhos. Paizinho querido, muito obrigado pela tua palavra, por essa noite, por esse segundo dia de festa, de aniversário. São 10 anos, é uma longa jornada, Senhor, até chegar aqui. O Senhor sabe que nós passamos por muitos desafios e em Ti nós vencemos, porque o Senhor até aqui nos ajudou. E nós glorificamos o Teu nome, Pai. Não com saudosismo pelos 10 anos que se passaram, mas, Senhor, com um coração esperançoso pelos 10 anos que estão por vir. Tomamos posse, Senhor, de um tempo de viver as promessas, o alargar das tendas, com honra e com os pés caminhando à luz dos princípios eternos. E aqueles que aqui estão, Pai, que são dessa casa ou estão visitando, não importa, que eles sejam tomados pelo Teu Santo Espírito nessa noite, constrangidos pela Tua palavra, Senhor, libertos pelo Teu Filho, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que essa noite seja uma noite de cura, de libertação, seja uma noite do peso da Tua glória, seja uma noite, Pai, onde o martelo venha esmiuçar a pedra, Tua palavra, ela venha nos quebrar, Senhor, nos quebrantar, Senhor, trazer um espírito de humildade, de simplicidade, e que possamos, através dessa humildade e simplicidade, se voltar para Ti, corrigindo, Senhor, os nossos maus caminhos, com um espírito de arrependimento se movendo em nossos corações, para que sejamos tudo o que fomos feitos para ser antes da fundação do mundo. E assim, Pai, vivamos a vida verdadeira, não a vida de mentira que esse mundo tem vivido pelo engano de Satanás, mas a vida verdadeira, Senhor, que tem um sentido eterno, antes, durante e depois. Que assim seja, amém, e graças a Deus. Sente-se, por favor. Tome seu assento. Salvação, o reino e a volta de Jesus. Você já anotou o tema aí? Deixa anotado. Nós falamos ontem que o homem, eu, você, temos origem em Deus. O ser humano tem a sua origem em Deus. Deus gerou, elegeu, fez o homem, nele, gerou nele, antes da fundação do mundo, antes do mundo ser fundado, Deus gerou você nele. Antes dele fundar o mundo, Deus já havia gerado você nele. Assim como uma mulher, dentro dela gera uma criança, Deus gerou você dentro dele. Deus é Espírito e gerou você em espírito dentro dele, porque Deus é Espírito e Deus é Pai dos Espíritos. Aprendemos isso ontem, ok? E quem está participando da série de mensagens A Trajetória de Lúcifer, que já vai para lá de 15, eu acho, umas 15 ministrações, já está afiado nessa verdade. Deus é Espírito e Ele gerou nele os Espíritos. Então você, em Espírito, foi gerado em Deus, porque você é trino, corpo, alma e Espírito. Você é trino, corpo, alma e Espírito.
Quando a gente lê aqui, por exemplo, em Jó, capítulo 33, versículo 4, você vê o texto dizendo assim: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Essa vida aqui é psique, tá? É psique, é a alma. Você pode ir, tá? Aí versículo 6 diz assim: eis que vim de Deus. Ou seja, Espírito, tá? Porque Deus fez o homem do pó da terra, o baçar, a matéria, tá? E aí ele sopra a Neshama e surge a Nefesh, a alma vivente. Quando esse espírito que estava em Deus encontra a matéria, surge a alma vivente. Então veio de Deus o Espírito. Olha lá, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então essa vida é psique, é alma. Verso 6. Eis que vim de Deus. Aqui é o quê? Espírito. Anota. Como tu, do barro, também eu fui formado. Aí é o quê? Corpo. Do barro fui formado. É o quê? Corpo. Ou seja, alma, espírito e corpo. Trino. Na ordem aqui dos versículos. Alma, espírito e corpo. Então quem estava na ministração de ontem fica mais fácil de entender. Tá? Nós aprendemos ontem que Deus é um espírito com 3 almas. E aí tem gente que bugou na hora, porque a alma é a pessoa, é a personalidade. Então Deus é espírito, mas em 3 pessoas, em 3 almas: Pai, Filho e Espírito Santo. Quem está entendendo? Pastor, mais ou menos. Vai para a ministração de ontem, quando chegar em casa, para você, tua mente começar a expandir e você entender. E o ser humano, e eu, pastor, sou o quê? Uma alma com 2 corpos. Um corpo natural e um corpo espiritual. O único ser existente em todo o universo capaz de se relacionar nos 2 campos de existência, natural e espiritual, de forma simultânea e consciente, é o ser humano. Porque tem 2 corpos, em conexão com teu espírito. Olha que poderoso isso. Você que aceitou Jesus como seu Salvador, o teu espírito que estava morto agora tem uma personalidade. Por isso que não tem como o teu espírito, depois que você crê em Deus de verdade, não é da boca para fora, mas depois que você recebe Jesus de verdade, não tem como o teu espírito ser mais condenado. Eu falei sobre isso ontem. A alma tem, mas o espírito não. Por quê? Porque o teu espírito agora, ele é tomado pela personalidade do Deus vivo. A alma não, mas o espírito é. Só que é a alma que reina. Esse é o grande detalhe. É a alma que reina. Por isso, no que compete a vida que eu vivo aqui nessa terra, a como que eu conduzo a minha existência aqui nessa terra, as minhas decisões, as minhas escolhas, eu tenho que parar, refletir nas Sagradas Escrituras, aprender sobre a natureza de Cristo, porque no Espírito eu já estou salvo. É o aspecto jurídico da salvação.
Não vou falar de novo o que eu falei ontem não, crente. Se você acha que eu vou falar, eu não vou não. Você que perdeu, assiste lá a pregação de ontem. É o aspecto jurídico da salvação. No Espírito eu estou salvo, porque não é pelas obras para que ninguém se glorie, é pela fé, é pela graça, é pelo que Jesus fez. Ele morreu no meu lugar. Mas no aspecto orgânico, que é a minha alma, tem que haver uma mudança de natureza, uma renovação de entendimento. Qual que é o grande problema? O grande problema é o mundo que a gente vive. Qual que é o grande problema? Pecados familiares, que vem do teu pai, da tua mãe, dos teus tios, dos teus avós, não ecoam na tua história. Para pensar, que natureza pecaminosa reinante é essa? Que faz você toda hora estar na mesma lama, no mesmo poço, na mesma desgraça. Isso tem acabado com a tua vida. Aí o apóstolo Paulo lá em Romanos 12:2 diz assim, coloca aí na tela. Romanos 12:2, ele diz assim, olha, não se conforme com esse mundo. Presta atenção, esse mundo está vivendo de uma forma depravada. Escuta, esse mundo está vivendo de uma forma imoral, de uma forma que desagrada a Deus. E não sede conformados com este mundo. Não seja influenciado pelo comportamento dos seus amigos. Versão NTLH, não se conforme com a maneira que as pessoas se comportam nesse mundo. Não ache normal, pode até ser comum, mas não é normal. Não se conforme. Cara, não vou viver dessa forma que a minha família viveu toda a vida, não vou. Eu vou interromper essa maldição, eu vou interromper esse comportamento pecaminoso, e a partir de mim vai iniciar um comportamento geracional bíblico nos princípios eternos. Os meus filhos conhecerão as verdades do reino, e os seus pés palmilharão os princípios eternos. E a palavra de Deus, um ciclo de bênção começa a partir de mim. Esse tem que ser o seu desejo. Não se conformar com esse mundo. Como que isso acontece? Através de uma transformação que vem pela renovação do teu entendimento, da tua mente, aspecto orgânico da salvação. Transformação da tua natureza, da natureza mundana, pecaminosa, familiar, para a natureza de Cristo. A semelhança da natureza do Criador. Você ser a expressão da natureza de Cristo na terra. O apóstolo Paulo diz assim, vocês têm a mente de Cristo. Ou seja, pensar como Cristo pensava, sentir como ele sentia. Aí ele continua dizendo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra aí no original é metanoia, que é uma mudança de mente. Quando você aprofunda mais, a palavra é metamorfo, que dá origem à palavra metamorfose, que é o processo que a larva passa para se tornar borboleta. A lagarta passa para se tornar borboleta. E quando a borboleta se torna de fato uma borboleta, ela não consegue mais retroceder para o tempo de lagarta, porque ela está em um novo tempo de transformação agora. A borboleta é a antiga lagarta, só que agora transformada. Passou por uma metanoia, por uma metamorfose, por uma transformação. Tem gente que chega, que vem para Cristo, que fuma 5 carteiras de cigarro por dia. Quando sai de casa para beber, só volta 4 dias depois.
com 13 anos de idade, foi levado num prostíbulo pelo pai, pelo cuidador, para perder a virgindade com a prostituta. E aí quando chega, é impactado pela palavra e tem dificuldade com o processo. Porque o processo não é fácil. A larva, ela não vira borboleta, a lagarta não vira borboleta de um dia para o outro. Vai requerer esforço da parte dela. Dedicação no processo. É um processo de encasulamento, Pedro. Essa lagarta, ela entra num processo de encasulamento e ali ela começa a fazer um esforço. Fora do normal esse esforço. Ela começa a mudar, ela começa a ser transformada. E esse processo é um processo que compete a ela se esforçar, pagar preço, sabe? Fazer um esforço que ela nunca fez para que essa transformação aconteça. Não sei se você sabe, mas se você vê um casulo cujo uma lagarta que está transformada em borboleta, ela está tentando abrir o casulo, e você vê ali que já tem uma asa do lado de fora, e a outra asa ali está só a pontinha, e ela está tentando, ela está se esforçando para abrir, fazendo o maior esforço, e você olha e você diz assim: bichinha. Aí você vai lá ajudar ela, você abre o casulo. Quando você abre, você fez um mal para essa borboleta. Porque aquele esforço não era seu, era dela. Quando ela sair do casulo, que foi você que abriu, ela não vai conseguir voar. Ela vai estar com uma asa defeituosa. Porque o processo de esforço que ela estava fazendo para abrir o casulo fazia parte do fortalecimento das asas. Para quando ela saísse do processo de encasulamento, ela conseguisse voar. Aí esse é um problema que a maioria de nós temos. A gente fica com pena do processo que as pessoas estão vivendo, e nós queremos se meter e interromper. Dependendo da etapa do processo, você só tem que orar. Porque o processo de encasulamento, o esforço compete da pessoa que está encasulada. Quando ela sair daquele processo, ela vai sair completamente transformada. Entende isso? Quem está entendendo isso? Existem dores que faz parte do teu processo de transformação. Aprenda, renove, deixa na tela, filho, não tira não, deixa sempre na tela. Renove a sua mente e seja transformado. Porque senão, você vai voltar para a mesma dor, até a sua mente ser transformada. Porque o processo de encasulamento requer um esforço da sua parte para que uma transformação aconteça. Se não acontecer, volta para o casulo de novo. O que é isso, pastor? Aspecto orgânico da salvação. Cadê, filha? Quem é que tá? Vocês dois aí. Deixa aí. Ó. Transformação acontece pela renovação do vosso entendimento. A maneira de pensar, ela tem que ser alterada. Então nós estamos falando aqui corpo, alma e espírito. Diga tripartido. Diga 3 partes. Por exemplo, o corpo, ele também tem 3 partes. Quando o animal era sacrificado no Antigo Testamento, era separado carne, sangue e gordura. 3 partes. Carne, sangue e gordura. 3 partes. A grande maioria das coisas, na sua existência, elas funcionam de forma tripartido. A grande maioria das coisas. Pastor, eu não consigo entender esse negócio de trino, de tripartido, Então,
Então você não consegue entender o ovo, porque é casca, clara e gema, mas é um ovo. Casca, clara e gema. É um ovo. A maioria das coisas é tripartido. A maioria. Por quê? Porque foi Deus que fez assim. Aí tem gente que diz que não entende, mas então você não entende nada. Porque a maioria das coisas, elas são tripartido. Deus é Espírito, tem 3 almas, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Você é uma alma que tem 2 corpos, um corpo natural e um corpo espiritual. Tem gente que não está conseguindo entender ainda isso. Vamos para a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. Abre aí. Primeiro Coríntios capítulo 15, versículo de número 44. Quem encontrou, diga glória a Deus. Olha lá. Diz assim, ó, tá aqui na tela, hein? Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural, deixa lá, filho. Você tá igual o Rubinho Barrichello aí. Há corpo natural e há também. Vocês estão aqui, gente? Corpo espiritual. Diga corpo natural, corpo espiritual. Então tem corpo natural, tem corpo espiritual, gente. Versículo 41 do capítulo 15. Vai lá, versículo 41, coloca aí na tela. Aí. Uma é a glória do sol e a outra é a glória da lua. E a outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Todas as vezes que você vê estrela na Bíblia é anjo. Anota aí. Todas as vezes que você vê estrela na Bíblia é anjo. E o sol e a lua, pastor, é Jesus. Só que o sol é Jesus glorificado e a lua é Jesus encarnado. Anota. Escreve aí. As estrelas são os anjos, tá? O sol, pastor, Jesus glorificado. E a lua, Jesus encarnado. Então, escute. Tudo o que você semeia, você vai semear em vergonha, em fraqueza, no corpo mortal. Só que quando você ressuscitar, você vai ressuscitar no corpo espiritual. Um corpo imortal que depois vai se tornar glorificado. Quem lembra que eu ensinei isso ontem, levanta a mão e diz amém. Agora, você precisa entender que tudo o que você faz aqui na terra, escute, tudo o que você faz aqui na terra, as obras que você tem aqui na terra, as decisões tomadas na tua alma, porque a obra ou faz você reinar ou faz você perecer. A gente vai dar uma pequena aprofundada nisso hoje, para você entender um pouquinho mais. Mas tudo que você decide fazer aqui na terra, seja certo ou seja errado, vai produzir uma consequência, e essa consequência será revelada diante de Deus. Quando você estiver diante dele, essa consequência de tudo que você fez aqui na terra será revelada. Quer dizer, pastor, que as consequências, eu não já passo por elas aqui, não? Não. As consequências que você vive aqui na terra são consequências naturais. As consequências referentes às tuas obras, você vai contemplar diante de Deus. Aí o bicho pega, irmão. É nesse momento que você vai entender que o buraco é mais embaixo.
Porque tem gente que pensa assim, eu já estou pagando tudo aqui. Ih, irmão, tá não, viu? O que você está passando aqui são apenas consequências naturais. As consequências do que você fez, do que você está fazendo, serão reveladas diante de Deus. Presta atenção. Pastor, por que o pastor está falando isso? Para você parar para refletir no tocante à maneira que você tem vivido. Vamos lá. Vamos supor que você viveu 30 anos só fazendo coisa errada. Pastor, tem jeito para mim? Tem, irmão. Agora você vai ter que correr contra o tempo, porque você tem 30 anos acumulados de coisas erradas. Acelera esse negócio aí agora. Acelera. Em um ano, começa a fazer em um ano de obras que glorificam o nome do Senhor, o que precisaria de 30 anos para ser feito. Acelera o negócio, irmão. Está entendendo? Vai ter que remir o tempo. Diga glória a Deus. Porque o reino é pelas obras. O reino é pelas obras. No espírito não. Aspecto jurídico é pelo que Jesus fez. Mas a salvação na alma, o aspecto orgânico, é pelas obras. Por isso que você vai ver em vários momentos o apóstolo Paulo falando, olha, os bêbados, os ladrões, os roubadores, os homicidas, os homossexuais passivos e ativos, os fornicadores, aqueles que cometem lascívia. E aí ele começa a falar sobre algumas obras, e ele conclui dizendo, os que cometem tais coisas, os que praticam tais obras, não herdarão o reino de Deus. Quem está entendendo isso, gente? Porque o reino é pelas obras. Aí você está, olha, é falta de inteligência você focar nessa vida, porque essa vida, ela é peregrina, ela é passageira. Quem tem a impressão de que na medida que o tempo vai passando, você vai ficando mais frágil? Começa a aparecer dor na junta, o cabelo começa a cair, você não tem mais a resistência que você tinha antigamente. Quando você era mais novo, você comia bacia e bacia de comida, mas não engordava. Agora está um balseiro medonho. Qualquer coisa lhe derruba. Antigamente não, irmão. Antigamente o nariz era escorrendo e você estava forte. Hoje em dia, parece que as gripes ficaram piores, né? Não, eu sei que ficou mais fraco. Quem está entendendo isso? Por quê? Porque essa morreu de 2020 para 2021. Levanta a mão. Por que ele morreu? Porque essa vida é perecível. Nós estamos aqui hoje, amanhã a gente não sabe se está. Entende? O pior engano, isso aqui é infantilidade, falta de inteligência, é você viver como se nunca fosse morrer. Agora, todos os dias, irmão, que o Senhor te permitir abrir os olhos, se tu acordar de manhã, que tu abrir os olhos, e tu entender que aquele pode ser o teu último dia, primeira coisa que você vai fazer é agradecer a Deus pela oportunidade que Ele te deu de viver mais um dia. Senhor, obrigado. Eu abri os olhos. Eu estou vivo. Obrigado pela oportunidade de viver mais um dia. Vou fazer valer a pena esse mais um dia que o Senhor me deu. Você não sabe se no outro dia você vai estar vivo, irmão. Porque o dia de amanhã pertence a Deus. Quem conhece alguém que a pessoa era atleta? A pessoa, você diz assim, rapaz, fulano se alimenta bem, faz atividade física. De repente, irmão, do nada a pessoa papocou, morreu. Levanta a mão, você conhece alguém? Olha aí, gente. Aí você, irmão, que termina o culto, você vai comer pizza, açaí.
Coca-Cola. Começa logo a se arrepender, irmão. Aí logo, faz logo uma oração. Gente, não faz sentido. É quando a gente para raciocinar um pouquinho, você diz assim, meu Deus, a ficha está caindo. É ou não é? Vai tomar um suco e diz assim, ó, suco ruim. Por quê? Porque não tem meio quilo de açúcar dentro. Não é o suco que é ruim, é porque você gosta de açúcar. Você não gosta da fruta, você gosta do açúcar. É ou não é, pessoal? Vamos ser sinceros. E aí tem gente com diabetes, ficando cego, a perna ficando dormente, estourando câncer. Por quê? Por causa do açúcar. Mas qual é o problema? O problema é que a maioria vive como se nunca fosse morrer. E é isso que você tem que entender. Hoje nós estamos aqui, amanhã a gente não sabe. E aí, irmão, imagina o tanto de coisa ruim que tu já fez para trás. Aí tu fica assim, ó, não, no próximo culto eu vou para Jesus. Não, depois quando eu começar a ajeitar umas coisas na minha vida, aí eu vou fazer as coisas que Deus quer. Depois quando, irmão? Depois quando, santa? O passado está na sepultura, o amanhã ainda não nasceu. A única coisa que você pode fazer, que você deve fazer, você só consegue fazer no agora. Por isso que o agora se chama presente, porque é um presente dado por Deus para você. Para que você possa fazer agora aquilo que tem que ser feito. Não tem como você fazer amanhã. Faz aí amanhã, vai, faz aí. Faz aí. Quem é que já disse assim, ó, segunda-feira eu começo a academia, e terminou o ano, você não começou, levanta a mão. Tá revelando. Por quê? Porque você não domina na segunda-feira, hoje é sábado. Entende? Então o que você tem que fazer, você tem que fazer agora, irmão. Quando estão entendendo isso? Mas você vai ter que fazer esforço dentro desse casulo. Vai ter que fazer esforço, irmão. Vai ter que ser homem, vai ter que ser mulher de verdade. Tem que deixar de ser menina, tem que deixar de ser menino. Assumir a responsabilidade e dizer, Senhor, agora eu vou fazer o negócio direito. Vou parar de dar desculpa, vou chamar responsabilidade para mim e vou ajustar minha vida. Vou colocar no lugar o que está fora do lugar, Senhor. Porque eu não sei se eu papoco hoje, mas eu sei de uma coisa. Os últimos segundos, minutos, horas da minha vida, dias, não sei quanto tempo eu vou viver. Eu viverei para glorificar o teu nome. É uma decisão. Ai, irmão, eu vou lhe falar uma coisa, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Já tem outra cepa aí do Covid, você já está sabendo? Se anime muito não, irmão. Jesus está voltando. Já tem aí uma quinta dose. Eu vou lhe dizer uma coisa, se o Covid não matar, essas vacinas matam, ok? Quinta dose, meu irmão. E o negócio que era para ser dado em tantos meses, estão diminuindo a quantidade de meses. Quem sabe o que é que vai aparecer ano que vem? Pastor, está repreendido, não falam coisa dessa não. Irmão, Jesus está voltando. A tendência é as coisas piorarem. O que nós temos que fazer é desejar o reino, porque essa vida ela é passageira. Essa vida peregrina nesse corpo mortal, ela é passageira. Mas existe uma vida eterna para vivermos no reino de Deus. Quantos estão entendendo isso? Você estava ontem aqui, eu falei sobre o rapto, falei sobre o arrebatamento, falei sobre a Nova Jerusalém. Porque é assim, ó.
Quem acha que vai passar a vida eterna no céu, levanta a mão. Quem acha que vai passar no inferno, levanta a mão. Quem acha que vai passar no céu, levanta a mão. Tem algum que estão levantando. Quem acha que não vai passar em canto nenhum? Ó, você morreu. Morreu. Se você tiver obras com o coração voltado para Deus de verdade, obras reinantes, vou falar sobre isso amanhã no culto, amanhã, hoje não, tá? Mas se você tiver, quando você morre, você vai para o céu. Já eu vou explicar mais ou menos como que isso funciona para você. Já. Segura aí. Só para você entender um pedacinho. Você vai para o céu. Você vai ficar no céu por enquanto. Porque não é lá que você vai passar a eternidade. Você aprendeu errado. Disseram para você que você ia para o céu lá. Né? Fica lá junto com os anjos. Santo, né? Eu passei um bom tempo pensando nisso. Eu digo, como é que vai ser? A gente vai estar todo mundo vestido de branco assim, ó. Santo, será? Né? Depois eu entendi que me ensinaram errado. E que não era assim. Mas você morreu. Se você tiver obras reinantes, você vai para o céu. Você vai ficar lá por enquanto. Até a vinda de Jesus. Quando Jesus vier, presta atenção. Segura. Antes da vinda de Jesus tem o rapto. Tem um rapto. Que eu expliquei ontem, que é a primícia da colheita. Representado pelos 144 mil de Apocalipse. Quem lembra que eu falei ontem sobre isso? Ok. Então, esses vão ser raptados. Cadê fulano? Cadê Beltrano? Meu Deus, né? Foram raptados, sumiram, tá? O rapto não é considerado a vinda de Jesus, tá, gente? Só existe duas vindas, uma ele já veio, né? Ok? Que ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e no 40º dia ascendeu aos céus, joia? E aí a segunda vinda é quando todo olho o verá. E ele virá em glória resplandecente. Tá? Então, antes dessa vinda tem um rapto. Aqueles que estão firmes na presença do Senhor, mentalidade transformada, pagando preço, coração voltado para Deus, vão sumir. Vão ser raptados. Vão para onde? Para o céu. Vão ficar lá até, inclusive os que morreram em Cristo, vão ficar lá até a segunda vinda. Quando Jesus vier entre as nuvens, esses que estão lá também virão junto. Preste atenção. Aí vai ter a colheita. Pastor, qual é o tempo entre o rapto e a segunda vinda? 7 anos. 7 anos. Não vou falar sobre isso hoje. Quase que eu entro aqui, mas não vou falar sobre isso hoje. Vamos lá, 7 anos. Você passa, se você foi raptado, você passa 7 anos no céu. Depois desce com Jesus na segunda vinda. E aí ele vem em glória, os 144 mil. A Nova Jerusalém fica bem baixinho, você vai conseguir ver. Jesus faz a colheita. Vai todo mundo para o céu de novo, passa mais ou menos um dia lá. E aí depois, pastor, vai para o reino, para a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém, ela desceu, certo? Ela vai ser estabelecida na terra, ela foi preparada e ela desceu. O reino. E aí você vai reinar com Cristo. Assim como Cristo reina com o Pai em seu trono, os vencedores sentarão
no trono juntamente com Cristo, e com Ele reinarão em seu reino. Então você não vai ficar no céu, você vai dar uma passeadazinha por lá, mas você vai para o reino. Diga glória a Deus. É porque é assim, né? O ser humano é um negócio meio esquisito. O Senhor está no céu, e aí o ser humano está aqui na terra e não está querendo ir para o céu. Senhor, deixa eu viver mais um pouquinho, né? Quando aparece um sinal de doença que mata, a pessoa fica desesperada, né? Mas você vai para o céu, crente. Não, mas eu quero viver mais um pouquinho, né? E aí, você não quer ir para o céu. E aí, quando vai para o céu, só que o reino é na terra. Aí não quer vir para a terra, quer ficar no céu. Como assim? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, ó, queira estar onde o Senhor está. Ame a presença dEle, diga. Amém ou não amém, gente? Glória a Deus. Então, eu quero finalizar, gente, a compreensão dessa palavra com o texto. Olha, deixa eu só ler aqui, só para completar o raciocínio aqui, do semear com vergonha, com fraqueza, corpo mortal, tá? 1 Coríntios, só para não deixar você sem referência bíblica. 1 Coríntios 15, 42. Porque a gente leu o 44 e o 41, né? Vamos ler aqui o 42, o 43, tá? Tá aqui o 42 na tela, diz assim, ó. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Diga glória a Deus, né? E aí o apóstolo Tiago fala lá em Tiago 2:26, que assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Vem aqui três voluntários. Vem aqui na frente. Só 3, senta o restante, gente. Todo mundo não. Aí, demorou, Regis, hoje. Aí, ó, perdeu. Pode voltar pro seu lugar, não faz vergonha não. Fica aqui no meio, filho, fica aqui no meio. Vira de frente para todo mundo lá. É que vocês demoram, pai. Vocês estão igual o carro velho, só pega de segunda. O pastor falar, você já corre. Corpo, alma e espírito. Eles estão conectados. Se conecta aí, vai. Tá conectado aí? Tá melhorando. Tá melhorando, né? É igual o casal, quando casa só anda agarrado, abraçado. Aí vai passando tempo, aí só segura na mão. Aí daqui a pouco tá sem dar mão dada. Aí daqui a pouco tá um lá na frente, outro lá atrás, ó. Misericórdia, né? Pronto, conectado. Corpo, alma e espírito. Corpo, ó, o cabelo preto, alma, cabelo branco e espírito. Ó, porque o espírito é mais antigo, tá certo, gente? Ei, se fosse combinado não tinha dado certo, né? Quando é... Rapaz, vocês, misericórdia, não pode dar corda pra vocês não, que vocês... Rapaz, tá filmado isso aí? Tá não, tá sendo filmado não, tá? Ó, Tiago, capítulo 2, versículo 26, o apóstolo Tiago vai dizer: assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, o corpo sem o espírito está morto. Morto vem de morte.
O que significa morte, gente? Morte significa desligamento. Se desligar, se desconectar, tá? Então, o que é a morte? A morte nada mais é do que a separação do espírito, da alma e do corpo. Desconecta aí o espírito da alma e do corpo. Não, macho. É só o espírito. Aqui não dá. Desconectou o espírito da alma e do corpo. Essa pessoa, ela está morta. Por quê? Porque, como o apóstolo Tiago está dizendo aqui em Tiago 2:26, o corpo sem o espírito está morto. Se esse espírito, ele não está em conexão com essa alma e com esse corpo, ou seja, esse espírito está morto, essa pessoa, que é essa alma, tá? Ela não consegue se conectar com Deus. Quando que esse espírito morre? Quando essa alma toma a decisão de pecar. Isso aconteceu lá no Éden, quando Adão e Eva comeram, desobedeceram a Deus comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comeres, certamente morrereis. É a palavra. Então eles comeram. O que foi que aconteceu? O espírito morreu. A morte na alma e no corpo, ela é gradativa, mas a morte no espírito é instantânea. Ok, gente? Aí Jesus vem, acontece o que eu expliquei para vocês ontem, tá? Jesus morre na cruz no seu lugar, carrega os seus pecados, resolve o problema de forma jurídica. Você tinha que morrer, Jesus foi lá e morreu no seu lugar. Quando Deus olha para você, já vê você morto. Ou seja, a dívida foi pagada. Não tem como lhe condenar no espírito. Por quê? Porque Jesus pagou o preço no seu lugar. Aí você, que recebeu Jesus como teu Salvador, o Espírito Santo vem, na verdade é o próprio Deus que vem, tá? O próprio Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Deus é Espírito, ok? Então Deus vem e se conecta com o teu espírito. O teu espírito está morto. Quando Deus se conecta com o teu espírito que está morto, nasce de novo. Diga, novo nascimento. E se reconecta com essa alma e com esse corpo. Agora, você que estava morto, vive. Porque o espírito foi ressuscitado, nasceu de novo, e agora está conectado com essa alma e com esse corpo. Esse espírito tem a personalidade de Deus, porque Deus está conectado com ele. Nós falamos sobre isso ontem. Quem lembra, diga glória a Deus. Ok? Agora, se essa alma não tomar a decisão de viver as obras reinantes, as obras que estão relacionadas aos princípios eternos, essa alma não vai ser salva, esse camarada não vai reinar. O espírito é pelo que Jesus fez, aspecto jurídico. Esse espírito, ele está diretamente conectado com Deus. Agora, essa alma tem um livre-arbítrio. O espírito ministra para a alma e diz, olha, faz o certo. Deixa esse pecado. Abre mão desse vício. Isso só está acabando com a gente. Só está acabando com a tua vida. Está te destruindo, está acabando com a tua família. Olha o tanto de dívida que tu tem por causa desse teu vício. Aí o Espírito começa a ministrar.
Porque o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo, é o que está escrito. Então o Espírito vai ministrando para essa alma. Só que essa alma, se ela não passar por uma renovação, porque é a psique, é o entendimento, se não passar por uma renovação, vai continuar na mesma depravação que sempre continuou. Se a ficha não cair, recebeu Jesus, mas continua do mesmo jeito. A mente tem que mudar, essa alma tem que ser transformada. E para isso ela tem que tomar uma decisão. A transformação, ela é uma decisão. Eu decido, pronto, agora eu vou ser encasulado. E nesse processo de encasulamento eu vou ter que me esforçar. Entende? Até chegar a hora de eu sair de dentro desse casulo e eu vou estar completamente transformado. Tem gente aqui que enchia tanta cara, que chegava de madrugada em casa, chegava na rua quebrando tudo, pelado, só de cueca no meio da rua, parava e mijava no meio da rua, o pessoal saía de dentro das casas para mangar, só para você ter uma ideia. E a pessoa hoje uma bênção, líder, transformado, quem olha e diz assim, não acredito não acredito. Por quê? Porque quem vê você hoje transformado, do jeito que você está, não acredita na lagarta que você foi um dia. Não acredita. Olha para você, não consegue acreditar. Não, tu estava de brincadeira. Não. Mas é porque você foi transformado. É um processo. Entende isso? Pastor, eu estou buscando me libertar do cigarro, ainda não consegui. Continue lutando, irmão. Continue lutando. Vai chegar uma hora que você vai ter nojo. Continue guerreando. Entende? Vai chegar uma hora que você vai estar transformado. E quando você lembrar da época que você era preso, aprisionado pelo pecado, você vai dizer, meu Deus do céu. Né? E quando você contar para alguém, a pessoa não vai nem acreditar. Entende? Quando a pessoa olha para você, mas rapaz, você tem cara de anjo. Mas você era um demônio. Né? A pessoa não acredita. Mas a decisão tem que acontecer aqui, ó. Esse espírito que nasceu de novo e está conectado com Deus, ele ministra aqui na tua alma. Mas aqui você tem que amadurecer. Tem que amadurecer e decidir. Para a partir de hoje, você que está vivendo hoje, não sabe se vai estar vivo amanhã, viver para a glória de Deus. Nesse último dia, nessa última hora, nesse último segundo, nesse último instante, até a vinda de Jesus. Viver para glorificar o nome dele. Vamos dar uma salva de palmas aí para os meninos. Abre comigo a Bíblia Sagrada em Lucas capítulo 16, versículo 19. Lucas 16, 19. Aqui é forte. Fica conectado aí, que aqui é forte. A passagem do rico e do Lázaro. Quem conhece? Ok? Vamos lá. Posso ler? Lucas 16, 19. Tá, vamos lá. Eu vou ler aqui no telão junto com vocês, ó. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Verso 20. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Segura, deixa no telão aí que a gente vai continuar. Presta atenção. Essa história é uma história verídica, tá? É uma história verídica.
não é uma parábola, ok? Porque nas parábolas não tem nome. Quando tem nome, é porque é uma história que aconteceu. Ok, gente? Então Jesus está contando aqui uma história que aconteceu, tá? Então vamos lá, dando continuidade. Versículo 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Presta atenção. A gente tem dois personagens aqui. Um homem rico e um mendigo chamado Lázaro. Esse mendigo, ele ficava ali na porta desse homem rico. Tinha feridas ali nesse camarada. Ele estava ali desejando comer pelo menos as migalhas ali que caía da mesa ali do homem rico. Os animais viam e ficavam lambendo as feridas dele ali na porta da casa desse homem rico. Vamos lá, versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu. Presta atenção, gente. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Ó, escuta. Só para você entender, tá? Esse local para onde eles foram levados, o nome é Catótera. Anote aí. Catótera. O texto está dizendo aqui que o mendigo morreu, um anjo foi lá, levou ele para o seio de Abraão. Quando você, preste atenção nisso aqui, quando você morrer, você abrir os olhos do outro lado, vai ter um anjo para guiar você para onde você vai. Pode ser um anjo de luz, ou pode ser um anjo das trevas. Ok? Pode ser um anjo de luz, ou pode ser um anjo das trevas. Ó, o Lázaro foi levado pelo anjo para o seio de Abraão. Então era um anjo de luz. Bota o versículo 23 aí. E aí o rico foi para o inferno. Ó, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Escuta lá. Morreu, abriu os olhos. Anjo das trevas. Ei, rapaz, vocês não erraram, não? Não era para ser não era para ser outro, não? Mas morreu, irmão. Abriu os olhos, anjo das trevas, você já sabe. Já eu conto para você como que vai ser o processo, tá bom? Do juízo e do julgamento. Só uma simplificação para você entender. Mas essa catótera, ela é dividida em 3 partes. Primeiro, seio de Abraão, ou Sheol, tá? Segundo, Tártaro, ou grande abismo. Terceira parte, o Hades, que é o inferno, ou inferno, tá? É como se fosse uma espécie de montanha, não é? Que tem o final, o meio e o topo, tá? Só que muito inclinada, de uma tal forma que a sua dessa montanha, dessa catótera, é o Hades, o inferno. O meio é o Tártaro, é o grande abismo, e o topo é o seio de Abraão. Quem está lá no topo, não dá para ver quem está lá no Hades. Quem está no seio de Abraão, não dá para ver quem está no Hades. Por quê? Porque é como um grande abismo. Se quem está lá em cima não dá, se inclina aqui para ver, não dá para ver, tá? Mas quem está lá embaixo, dá para ver quem está lá em cima. O rico vai falar assim: Abraão, meu pai, pede a Lázaro. Ó, vamos ver aqui o texto. Coloca aí, verso 24.
e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Segura, deixa aí na tela. Primeira coisa, a gente já desmistifica aqui. Tem gente que diz assim, ó, quando você morre, você fica no estado de dormência. Quem ouviu isso? Quem já ouviu isso? No estado... Pronto. Você acha que estava no estado de dormência aí? Hã? O camarada aí era no estado de tormento. Tá? E aí já teve gente ensinando o seguinte: você não vai lembrar de nada. Quem já ouviu isso? Que você depois que morre você não lembra de nada. Já já a gente fala sobre isso também. Mas olha o que ele está falando aqui, gente. Meu pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro. Então ele conhece. Ele viu Lázaro e ele sabe quem é Lázaro. Ele sabe que Lázaro era o mendigo que estava na porta dele. Ou seja, depois que você morrer, você vai lembrar das pessoas, sim. Existe uma consciência pós-morte. Morreu, vai ter um anjo para lhe buscar, seja das trevas ou de luz. Vai depender das tuas obras aqui nessa terra, movidas pelo coração, porque se for obra de fingido, também não adianta. Tem que ser obra com a mente transformada, que é a obra reinante. Amanhã eu falo sobre isso, tá? E aí veio o anjo de luz, te leva para o seio de Abraão. Veio o anjo das trevas, te leva para o inferno. O que é isso, pastor? É um estágio que antecede o julgamento. É um estágio que antecede. Está aqui, o texto é Hebreus, anote, 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Não é o julgamento. O julgamento é depois. Só que você já sabe. Porque você vai ser conduzido ou por um anjo de luz ou por um anjo das trevas. Pastor, mas eu não vou ser. Se eu for, pastor, conduzido pelo anjo das trevas, eu não já estou indo para o inferno, pastor. Então, já aconteceu o julgamento. Não, o inferno é uma espécie de delegacia, onde você vai ficar detido até o dia do julgamento. Quando aconteceu o julgamento, é só para bater o martelo, está condenado. E agora, pastor, volta para o inferno? Não, porque o condenado não volta para a delegacia. Ele desce para o presídio. Quem sabia disso? Quer dizer, sim, pastor, se está no inferno, desce para onde? Desce para o lago de fogo. Que é um local pior do que o inferno. Essa é a hora que a gente tem que parar para pensar. Vamos dar continuidade, ó. 25. Disse, porém, Abrão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Versículo 26. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Aqui a gente já anula aquela ideia de purgatório. Essa ideia de purgatório é antibíblica, não existe isso na Bíblia, tá? De depois que você morre, aí você, a galera que está viva fica rezando por você, né, durante 7 dias, aí a tua alma é iluminada, né? Isso não existe. Tá? Isso é antibíblico, isso não existe. Morreu, gente, o anjo já aborda. Tá certo? E já vai te levar ou para o seio de Abraão, ou para o Hades, para o inferno, para a delegacia. E esperar o julgamento. Ok, pessoal? Então vamos lá. 27, coloca aí. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai. 28. Pois tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. 29.
Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. 31. Porém ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Segura. Esse camarada que estava no inferno, ele lembrava ou não lembrava de tudo que tinha acontecido em vida? Lembrava dos irmãos, lembrava de como é que é a casa do pai dele. Ele começa a pedir por misericórdia pelos irmãos dele, para que os irmãos não vá para o mesmo lugar. Só que ele conhece a raça da família dele, gente. Ele conhece, ele sabe que é tudinho igual a ele. Ele está lá no inferno, mas ele sabe que já tem uma filhinha dos irmãos dele que estão vivos, para ir para lá também. Já está tudo enfileirado. E aí ele diz assim: meu pai Abraão. Isso aqui é muito forte, porque quem usa esse termo, meu pai Abraão, é o judeu. E existem estudiosos que falam que todos os judeus serão salvos, mas esse daí está condenado. É pesado, hein? É pesado. E aí ele diz: meu pai Abraão, pede para que deixa Lázaro aparecer lá para eles lá, porque se alguém ressuscitar dentre os mortos, aí pode ser que ele acredite. Gente, um tanto de gente que já ressuscitou e a galera não acredita. Um tanto de gente na Bíblia que já ressuscitou e a galera não acredita. Aí Abraão diz assim: que eles acreditem em Moisés e nos profetas. Não pense que é Moisés e os profetas. Pelo amor de Deus. Moisés e nos profetas é a Bíblia da época. Acredite em Moisés, Gênesis até Deuteronômio. E os profetas, seguinte até Malaquias, que era a Bíblia da época. Se eles tiverem que acreditar, que acredite na Bíblia, que acreditem na palavra que está sendo pregada lá. Mas morreu, gente, não perde consciência não. Vai lembrar de tudo. Morreu, não fica dormindo não. Você já é abordado por um anjo. É forte ou não é forte? É ou não é, gente? O inferno é só um estágio antes do julgamento. Os condenados vão descer para um lugar ainda pior. E para a gente finalizar, coloca aí Mateus 13:39 na tela. Mateus 13:39. Vamos ler até o 43, tá? Você que está anotando, anote. Diz assim, ó: o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Os anjos vão colher, tá certo? Então os anjos vão colher. Versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. 41. Mandará o Filho do Homem, com F maiúsculo. Por quê? Todas as vezes que aparecer o Filho do Homem com F maiúsculo, é porque é referente, faz menção à pessoa de Cristo, de Jesus Cristo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Vai ter separação, tá? Não vai permanecer no reino, não vai reinar aqueles que cometem iniquidade. Eu já expliquei para vocês o que é iniquidade, tá? E os que cometem escândalo. Verso 42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Verso 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É forte ou não é forte, gente? Esse é um tempo
de nós refletirmos a respeito da nossa própria vida. Da gente olhar para Deus e, sabe, gente, amadurecermos espiritualmente e tomarmos a decisão de levar Deus a sério. Infelizmente, existem muitos maus testemunhos aí fora, mas aqueles que causam escândalo, eles serão removidos do reino. Eles não vão reinar. Então não tire por exemplo aqueles que causam escândalo. Não. Olhe para a pessoa de Cristo. Trate o seu caráter. Transforme a sua mente, a sua natureza, na natureza da pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos caminhando para o fim dos tempos. Essa verdade nunca foi tão verdade como é hoje. Jesus está voltando. Nós estamos vivendo os últimos dias, a última hora. Que vivamos esses últimos segundos, minutos, dessa última hora, desse último dia, para glorificar o Senhor, com uma mente transformada e com obras reinantes. E que você, quando chegar o seu dia, seja de Covid ou não, irmão, não tema a Covid, não tema a Covid, tema o Senhor. Tema o Senhor, irmão, não tema a Covid, porque para aqueles que temem o Senhor, para aqueles que estão em Cristo, morrer é lucro. Morrer é lucro. Quando você morrer, irmão, vai ter um anjo para acolher você e levar você para o seio de Abraão. Não tema a morte física, tema a morte espiritual. Tema a segunda morte. E qual é a segunda morte, pastor? Que eu não falei sobre ela aqui. A segunda morte é quando o condenado for lançado no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Tema essa segunda morte. Não tema a morte física, irmão. Viva para glorificar o Senhor, através dos teus pensamentos, dos teus sentimentos e da tua maneira de viver e de se comportar.